Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje resolvi vir mais engomadinho aqui para dar a aula para vocês. Até colocar meus óculos. Mais intelectual. Vamos continuar então os assuntos que a gente estava vendo? Vamos continuar os assuntos que a gente estava vendo. Espero que estejam todos bem. Espero que todos estejam se cuidando e se distraindo de alguma forma, nem que seja por aula. Vamos apresentar. E vamos para aquele padrão de aula gravada do Rafa. Beleza? Beleza. Acredito que... Deixa eu só confirmar uma coisinha. Acredito que vocês já estejam vendo os slides. Eu vou começar aqui os assuntos, tá? Galera, a gente estava estudando aí na semana passada um pouquinho sobre torque, né? Que eu falei que era o momento de uma força. Tinha um segundo nome, né? Momento de uma força. A gente praticamente vai continuar o assunto, tá? A gente vai implementar ele para chegar, então, na tão esperada equilíbrio de um corpo extenso. Pô, Rafa, a gente está chegando ainda nisso? É muito complicado? Não, vou falar para vocês, é mais teórico. Basicamente o uso de força, o uso de torque, o uso de momento de uma força. É o equilíbrio de um corpo extenso. Vamos entender isso daí, você vem comigo. Na aula passada, só relembrando rapidamente, a gente falou um pouco sobre torque, que era basicamente uma força aplicada sobre um eixo de rotação. Olha só, quando eu fecho e abro a porta, ou quando eu dobro meu braço, tem um eixo de rotação, que é o canto da porta, que é o canto da porta, ou o nosso cotovelo, que seria o eixo de rotação. E a esses lugares no eixo de rotação e a força que é exercida para fazer esse movimento, né, a gente chama de torque. Vamos relembrar aqui, ó. Eu tenho uma situação onde eu tenho um parafuso fixo, certo? Encaixo a chave no parafuso e vou rotacionar o parafuso para tirar, rosquear ou apertar o parafuso. Então, faz. Ao fazer o movimento de rotação no eixo, eu tenho que aplicar uma força para virar essa chave, certo? Tanto para soltar, quanto para apertar o parafuso. E ao fazer uma força nesse lugar que tem um eixo de rotação, eu estou gerando uma energia ali. Essa energia é chamada torque, ok? O torque, então, nada mais é que a força vezes a distância da onde está sendo aplicada a força até o eixo de rotação. Como? Vou pegar o meu computador. Esqueci que eu estou engomadinho hoje. Então, como aqui, por exemplo, a chave está sendo aplicada uma força a uma distância até o eixo de rotação. Ok? A unidade de medida que a gente usa, então, pro torque, ou momento de uma força, lembra, tem esses dois nomes. É Newton vezes metros. Beleza? Acho que beleza, então. A gente estudou um pouco algumas situações, alguns casos e tudo mais. Agora a gente vai estudar uma coisa chamada momento binário, ou seja, momento, de novo, de uma força que a gente está estudando, só que agora é binário, porque ele está sendo aplicado em dois lugares ao mesmo tempo. Então, aquela ideia da chave, ela está sendo aplicada agora, ela está sendo aplicada agora nos dois lugares, tá? É como se fosse só um cabo, ok? A gente tem um cabo, e está sendo aplicada uma força aqui para cima, e uma força na mesma direção, as duas estão na vertical, só que agora de sentido opostos. Repara que essa força aqui, ela tem a mesma intensidade que essa. A diferença entre elas, que uma é positivo e a outra é negativo. Então, quando acontece um caso assim, que se aplica duas forças iguais, de intensidade iguais, só que com sentidos opostos, a gente chama, então, de momento binário. Rafa, então, é um caso específico? Sim, é um caso específico. Esse caso específico dá para calcular sendo a soma das forças vezes a distância entre elas. Então, se eu pegar o valor da força entre a distância de elas, entre as forças aplicadas aqui, eu encontro o momento torque, tá? Mas que situação isso acontece na nossa vida? Quando a gente vai, por exemplo, girar uma coisa assim, você que mora no submarino, você que tem um cofre gigante na sua casa,
você precisa girar isso daqui para abrir seu cofre gigante na sua casa. Então, ao fazer girar esse círculo, essa direção, olha aí, lembrei outra, direção do carro. Você sobe um lado direito e abaixa o lado esquerdo, aplicando a mesma força aí. Porque hoje é hidráulico, não faz força, né? Mas vocês entenderam. Faz sim também. Tem um mínimo de força, mas... Então aqui, ó, eu tô aplicando uma força igual a outra, na mesma direção, ambas estão na horizontal, porém uma está para a direita, uma para a esquerda. Uma é positiva, a outra é negativa, ok? E aí tem a distância entre essas forças, e assim eu calculo o torque, que é o momento dessas forças. Detalhe que, quando eu diminuo, tá vendo aqui, tá puxando, quando eu diminuo, significa que o meu torque, ou o meu momento, vai ser menor, porque o D, a distância, vai ser menor entre elas. Ou seja, para mim conseguir girar isso, de estar emperrado lá no cofre, o que eu vou fazer? Tentar prolongar, tentar aumentar esse círculo. Posso encaixar uma barra de ferro ali grandona, então vou rotacionar de forma mais fácil. Eu estou diminuindo o torque necessário para fazer rotacionar esse círculo. Ok? Então, você que está com seu caderninho, com seu lápis do lado do PC assistindo o videoaula do Rafa, tá do lado do celular assistindo o videoaula do Rafa, mesmo deitado na cama, mas tá com o caderninho aí, anota, Rafa, como assim, cara? Não entendi. Anota aí, Rafa, me explica de novo, que eu não entendi, que o Rafa vai explicar de novo. O Rafa faz questão de explicar de novo. Tá bom? Não me importa por perguntas. Beleza? Então a gente tem um momento binário, que é um caso específico de quando a gente aplica duas forças com sentidos opostos em uma determinada ocasião, aí, por exemplo, aqui do bastão, ou aqui do círculo aí para abrir, para girar a válvula aí, não sei o que seria. Tá? Lembrando, é a mesma coisa que a questão do sinal, porque vocês separaram que na equação eu coloquei mais ou menos. Então, o torque vai ser positivo ou negativo, é igual ao torque que a gente estudou antes? Sim. No sentido anti-horário, ou seja, ao contrário que o relógio se movimenta, é positivo. E no sentido que os ponteiros do relógio se movimentam, é negativo. Então, no sentido horário, negativo. Ok? Isso daqui esquece que eu não apaguei do outro slide. Beleza? Isso é um momento binário, fácil, facílimo. Não tem pergunta? Pode perguntar, não tem problema. Não entendeu? Me fala. Não esquece de me falar. Mas vamos continuar, então. Agora a gente, entendendo, então, um pouco da aula anterior, que é o torque, que é essa força que a gente aplica para rotacionar, entendendo um pouco do movimento binário, a gente vai entender agora, então, a questão do equilíbrio de um corpo extenso. Pô, Rafa, equilíbrio a gente está estudando. Equilíbrio quer dizer que alguma coisa está estável, está parada, certo? Equilíbrio de um corpo extenso quer dizer que um corpo comprido, algo grande, está parado. E aí tem uma física que estuda isso daí. Por que a física vai estudar isso? Porque você, futuro engenheiro, vai usar isso. E a física, basicamente, é utilizada totalmente pela engenharia. Então, é importante saber, beleza? Então, você que vai ser designer, você que vai ser arquiteto, quer construir um prédio esquisito, comprido, você vai saber usar as ferramentas, porque você aprendeu com o Rafa no primeiro ano do ensino médio. E outra, tem no vestibular, então tem que estudar. Vamos lá. Equilíbrio no corpo extenso, então, vamos supor uma situação onde eu tenho uma barra comprida, ok? Barra comprida aqui, e ela está presa, ela está sob, em cima, desse triangulinho aqui, ó, beleza? Para que ela está parada, está estável, ela não está caída ou está se movimentando, ela está paradinha, bonitinha. Por quê? Porque eu estou conseguindo equilibrar ela. Mas como que você faz isso, Rafa? Eu coloco alguma coisa aqui em cima dela desse lado e outra coisa do outro lado, de forma que elas fiquem em equilíbrio. Aí você vai falar, então o mais pesado está no lado menor e o mais leve está do lado maior. Sim, porque lembra que a gente estudou? Torque é força vezes distância. Se eu tenho um objeto maior, com mais massa, ele é mais pesado. Então, a força, peso dele é grande. E a distância é pequena. Então, o torque dele vai ser a força vezes essa distância até o eixo. Ok? Aqui, eu tenho uma distância maior. Chegou a mensagem. Aqui, eu tenho uma distância maior, só que
um bloquinho menor, com a massa menor, então ele tem uma força-peso menor. Essa distância é menor e aqui a distância é maior, esse é o peso maior, esse é o peso menor. Fazendo o torque, que é força vezes distância, os dois vão dar o mesmo valor. Então eu calculo o torque de um lado, calculo o torque do outro, de forma que eles dão igual, eu consigo deixar essa barra em equilíbrio. Ok? Então, isso daqui não lembra muito uma balança de parquinho? Não é balança? Oh, caramba. Gangorra de barquinho? Na gangorra, é uma pessoa sobe e outra desce. Só que tem como as duas ficar paradas certinho. Como? Se as duas tiverem o mesmo peso, a mesma força-peso. Se as duas tiverem a mesma massa, mesmo peso, eles estão sentados à mesma distância do eixo de rotação, então os torques são iguais e elas ficam estáveis, em equilíbrio. Então a gente tem duas coisinhas que a gente tem que considerar aqui nesse caso. Uma é as forças, a soma das forças no sistema tem que dar zero, certo? Então, a força aplicada F1 que vai estar em um sentido e a F2 que vai estar em outro sentido, que é no caso para subir e outra para descer, então somando elas vão se anular e tem que dar zero. A mesma coisa com o torque, logo, se as forças têm que dar zero, o torque também tem que dar zero, a soma dos torques. Tudo bem? Dúvidas, me pergunto. Tá? Isso é só uma formalização matemática, mas é importante de vocês entender a questão da gangorra aqui. Okay? Entendendo a gangorra, entendendo que o torque dessa é igual a esse torque, então vai dar equilíbrio ali entre elas. Ok? Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, que isso cai muito no vestibular, tá? Eu vou arrumar meu cabelo. Com licença. É o seguinte, presta atenção. Presta bastante atenção, porque isso é cobrado no vestibular porque eles gostam, tá? Normalmente, eles dão uma situação chamada situação de equilíbrio em escada, ok? Que é o teorema das três forças. Tá vendo essa barra aqui? É uma barra, logo, é um corpo extenso. Ela está apoiada na parede, tá? E essa parede, e como ela está apoiada, ela tem uma massa, ela tem um peso, okay, que vai puxar ela para baixo. Mas ela está em equilíbrio. Por que ela está em equilíbrio? Porque o chão está fazendo uma força dela segurando, e aqui também a parede está fazendo uma força nela e segurando. Ok? Então, se a gente reparar, é como se ela fosse querendo cair, mas ela fica paradinha lá bonitinho. Esse teorema das três forças também tem a ver com o equilíbrio de um corpo extenso, tá? Vamos entender então. Para isso acontecer, elas têm que seguir algumas características, tá? Então, quando você apoia uma escada na parede, isso está acontecendo invisivelmente. Essas forças existem lá acontecendo, e elas têm que ser coplanares, ou seja, no mesmo plano. Então, a tela do seu PC aí, a tela do seu celular é um plano, como se fosse uma folha, certo? É um plano aí. Então, uma força está deitada aqui, outra força está deitada aqui para baixo, outra está inclinada aqui. Mas todas estão encostando na folha. Então, elas são coplanares. Se eu tivesse uma força saindo da tela, ela já não seria coplanar das outras duas. Beleza? Então, tá. Primeira característica. Então, elas devem ser coplanares. E a outra característica é, se eu prolongar as forças, as três forças que estão agindo sobre esse corpo, elas vão se encontrar em um ponto. Ok? Se não estiver seguindo essas características, ela não vai estar em equilíbrio, ela vai cair. Se estiver seguindo essas características, ela vai estar em equilíbrio. Ok? Então, é uma pegadinha. Porque esse exercício, esse tipo de exercício, é só você saber isso. Elas têm que ser coplanares. E se eu prolongar as linhas de ação das forças, né, as suas concorrentes, elas se encontrarão em um único ponto. Ok? Beleza. Tudo bem? Então a gente viu aqui, vou tomar rápido. A gente reviu um pouco de torque. Falamos agora um pouco do momento binário, que é duas forças aí num eixo, seus sinais. E aí falou, então, o equilíbrio do corpo extenso é a questão desse equilíbrio entre os torques
em torno do eixo de rotação também. Teorema das três forças. Para finalizar, aula curta, aula rápida, Rafa tá bonzinho essa semana, é que tem tipos de equilíbrio, tá? Você está falando de equilíbrio de corpo extenso e equilíbrio de ponto material? Não, agora vamos associar aqui tanto o corpo extenso quanto o ponto material tem alguns tipos de equilíbrios. Tipos de equilíbrio, tá? Vamos lá, então. O primeiro a gente chama de equilíbrio estável. O que seria o equilíbrio estável? Você está vendo que eu tenho uma bolinha no centro aqui vamos chamar de mini ramp, que igual quem anda de skate aí sabe. Um mini ramp é como se fosse um formato de uma rampa de skate, beleza? Essa bolinha aqui, ela tá parada aqui no centro, certo? O que acontece se eu colocar ela aqui em cima do lado direito e soltar? Ela vai balançar, 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 até parar aqui no meio de novo. E aí se eu pego ela parada agora e coloco ela aqui do lado esquerdo, ela vai balançar, 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 até ficar parada aqui no centro de novo. Então a gente chama isso de equilíbrio estável, porque ele tende sempre a voltar ao seu forma de equilíbrio inicial. Então, ele estava em equilíbrio, eu tirei ele de equilíbrio, ele vai querer voltar para o equilíbrio inicial, porque ele tem um equilíbrio estável, ele quer ficar em equilíbrio. Beleza? Ele gosta do equilíbrio, ele quer sempre voltar e ficar em equilíbrio. Esse é um dos tipos de equilíbrio. O skate, quando você vai andar, você desce na rampa, você deixar, ele vai parar lá no meio da rampa. Por quê? Porque ele quer voltar ao seu equilíbrio estável, ele quer ficar parado lá no meio. Um tipo de equilíbrio. Fácil, tranquilo. Segundo tipo de equilíbrio, a gente chama de equilíbrio instável. Aqui a gente tem um montinho, beleza? Tem um montinho. Essa bolinha está parada no montinho, tá bonitinho. Ela está em equilíbrio, paradinha. Se eu for lá e tocar, assoprar a bolinha, ela vai sofrer ação de uma força e vai deslocar um pouco para a direita. Se deslocar um pouco para a direita, ela vai cair. Cai para a direita. Vou lá, coloquei ela bonitinha aqui parada no centro de novo. Toquei ela aqui do lado direito, ela foi lá e rolou para o esquerdo. Certo? Rolou. E não vai voltar para o mesmo ponto. Por quê? Porque ela está instável ali, ela está num equilíbrio instável. Qualquer força que eu aplicar nesse sistema, eu vou tirar ela do seu equilíbrio. Olha aí que fácil. É estável, ela quer ficar no seu lugar. Instável, qualquer coisa tira ela do lugar. Fácil, né? Facíssimo. Essa daí ela não gosta de equilíbrio, ela quer fugir. E por fim, para finalizar aqui, ó, a gente chama de equilíbrio indiferente. Beleza? Por que indiferente? Porque eu tenho uma bolinha que ela tá nessa superfície, tá? O indiferente acontece em superfícies retas. Pego as retas em nível também, tá? No nível ideal. Eu pego essa bolinha, você repara que ela tem uma força peso e uma força normal. Todas as outras também tem, tá? Só para não esquecer. Se eu pego ela e coloco ela no meio da mesa, tiro ela dali, coloco no meio da mesa e solto. O que acontece? Ela vai continuar parada. Ela não vai querer nem para a esquerda nem para a direita. Se eu pego ela e coloco aqui no canto direito, o que vai acontecer com ela? Vai ficar parada ali. Se eu pego e coloco no canto esquerdo, vai ficar parada. Por quê? Indiferentemente aonde eu colocar, olha aí, indiferentemente onde eu colocar ela, ela vai continuar em equilíbrio. Então, por isso que esse é o equilíbrio indiferente. Tranquilo? Facílimo. Estável. Eu tiro ela da sua posição, ela quer voltar para sua posição. Instável. Ela está em equilíbrio. Se qualquer força que eu aplicar nela, ela vai sair de equilíbrio. Indiferente, qualquer lugar que eu colocar ela ali, ela vai continuar em equilíbrio. Então, esses são os 3 sistemas e tipos de equilíbrios que a gente fala. Beleza? Muita informação? Pode ser que sim. Pode ser que não. Depende. Então, é o último slide, tá? Para acabar, a gente tinha estudado torque, espero que vocês tenham feito os exercícios bem, e já tirado as dúvidas necessárias. Agora a gente mostrou esse torque numa determinada situação, que seria essas válvulas, que a gente aplica 2 forças, tá? Basicamente, agora, o torque não é a força até o eixo de rotação, a distância do eixo de rotação, mas sim entre as forças a distância, ok?
o corpo em equilíbrio, né? A gente tem que considerar, então, que a soma dos torques tem que dar igual a zero. Beleza. Perdão. Tem que dar igual a zero. Existe um teorema das três forças, que as forças aplicadas sobre o sistema é coplanar, e elas, prolongando elas, têm que se encontrar em determinado ponto. E, por fim, os três tipos de equilíbrio que eu acabei de falar, acho que fica chato se eu repetir. Galera, é isso. Eu vou pedir uma palavra-chave, né, para saber se vocês assistiram ou não. A palavra-chave é engomadinho. Okay? E acompanhe as orientações, tá? Eu vou tentar, eu estou pensando, na verdade, estou escrevendo aqui, uma forma diferente de atividade, mas caso eu não consiga pensar nada diferente, eu vou passar exercícios numéricos de novo, mas não é o que eu quero, tá? Então, qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Muito obrigado. Um forte abraço. E tchau. Agora não.